Muito bem. Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo aqui do nosso NEPGCL, em parceria com o Espiritismo.net. Esperamos que todos estejam aí tranquilos, serenos, com o coraçãozinho aberto para a gente poder fazer o nosso estudo. E, então, hoje nós vamos iniciar uma passagem nova, que é o Jesus em Nazaré. Eu coloquei Lucas aí, mas essa passagem está tanto em Lucas, nos 3 primeiros evangelistas, tanto em Lucas como em Marcos e Mateus. Eu coloquei Lucas aí porque Lucas a gente vai ver as 3 agora aqui, né? Mas a gente vai perceber que Lucas está mais completo, tem umas informações a mais, então a gente pegou para seguir mais detalhadamente, assim, a versão de Lucas, tá? Então, vamos dar uma lida aqui nos 3 evangelistas, depois a gente começa a comentar, né? Então, em Mateus, primeiro, tá assim, todas as versões que estão aqui são da tradução do Haroldo, tá? Sucedeu que, concluindo essas parábolas, Jesus retirou-se dali. Após vir para a sua pátria, ensinava na sinagoga deles, a ponto de maravilharem-se e dizerem: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas juntos de nós? De onde lhe vêm todas essas coisas? E se escandalizavam por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser em sua pátria e na sua casa. E não realizou ali muitos prodígios por causa da falta de fé deles. Então, aqui em Mateus, na verdade, eles levantam mais, que é a maioria dos comentários que a gente vê nos livros, né? Eles levantam a questão mais do preconceito, vamos dizer assim, né? Porque é como se eles dissessem assim, pô, não é esse cara que, como era o local que ele viveu, né, na infância, na adolescência, então ele deve ter passado aí, talvez não, a maior parte da sua passagem aqui na Terra, né? Então, assim, eram pessoas que conviveram com ele desde criança, adolescente, devem ter brincado com ele, corrido ali com ele, né? Então eles falam, como assim? Aquele carinha que estava aqui agora de pouco, né? Brincando com a gente aqui, agora ele está falando essas coisas? Como assim? De onde vêm todas essas coisas, né? De onde lhe vem essa sabedoria? Então, é quase como assim, ele conseguiu estudar muito, aí realmente ele está trazendo coisas maravilhosas, ou é alguém que a gente tem que escutar com cuidado para ver se ele não está falando bobagem, né? A gente tem até que vamos ver se não é uma blasfêmia ou qualquer coisa assim, vamos tomar cuidado, né? Então, assim, é aquela questão do viveu aqui com a gente o tempo todo e agora está aparecendo desse jeito aí diferente, que história é essa, né? E em Marcos é mais ou menos a mesma coisa, né? Após sair dali, vem para a sua pátria e os seus discípulos o seguem. Vindo o sábado, começou a ensinar na sinagoga deles, e muitos, ouvindo, maravilhavam-se, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria lhe foi dada? E traz prodígios acontecendo através das suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, e os irmãos Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui junto de nós? E se escandalizavam nele. Dizia-lhes Jesus: não há profeta sem honra, a não ser em sua pátria, entre os seus parentes, na sua casa. E não podia realizar ali nenhum prodígio, a não ser uns poucos enfermos que curou, impondo-lhes as mãos. E admirava-se por causa da falta de fé deles, e percorria as aldeias ao redor ensinando. Então, aqui Marcos ele já traz algumas informações a mais, né? É o mesmo
É o mesmo contexto, vamos dizer assim, eles se escandalizando, assim, né, se maravilhando com as coisas, mas ao mesmo tempo ficando assim preocupados, levantando a questão, como assim? Como é que ele conseguiu falar desse jeito? Da onde vem essa sabedoria, né? Não é aquele cara que estava aqui com a gente há pouco tempo atrás, brincando com a gente aqui, e agora ele está assim. Mas aqui ele traz mais uma informação, né? Aqui no tanto no 2 quanto no 6, né? Ele fala, e traz prodígios acontecendo através das suas mãos, e aqui também ele não pôde realizar muitas coisas, aqui no 5, né? A não ser uns poucos enfermos que curou, impondo-lhes as mãos. Porque para você conseguir realmente alguma coisa, você precisava estar realmente com fé, né? Muitas vezes ele falou, tua fé, foi a tua fé que te curou, né? Então, é quase que a mesma situação, só com um pouco mais de informações, né? Então, mas a gente vê que eles já sabiam que Jesus havia feito já tinha ocorrido muitos fenômenos através das suas mãos, né? Já deve ter curado muita gente, transformado água em vinho, enfim, eles já sabiam de muitas coisas que Jesus havia feito. Aí, quando você vai em Lucas, Lucas tem outras coisas, né? Então, veja. Dirigiu-se a Nazaré, onde fora criado, e entrou na sinagoga num dia de sábado, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Foi dado a ele o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim. Por causa disto, me ungiu para evangelizar aos pobres, enviando-me para proclamar libertação aos cativos, recuperação da visão aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aprovado por parte do Senhor. Depois de enrolar o livro e devolvê-lo ao servidor, sentou-se. Todos os olhos na sinagoga estavam fixos nele. Começou a dizer para eles: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos testemunhavam a ele e se maravilhavam das palavras de graça que saem de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Diz a eles: Sem dúvida me direis essa parábola. Médico, cura-te a ti mesmo. Todas as coisas que ouvimos ter ocorrido em Cafarnaum, faze também aqui, na tua pátria. E dize: Amém vos digo que nenhum profeta é aceito em sua pátria. Em verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome sobre toda a terra. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão para uma mulher viúva, Carépta, da Sidônia. Havia também outros leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naimã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Após se levantarem, o expulsaram para fora da cidade e o conduziram até o cume do monte, sobre o qual estava edificada a cidade deles, a fim de precipitá-lo. Ele, porém, passando pelo meio deles, partia. Então, a gente vê que a versão de Lucas é muito mais completa, né? Voltando aqui um pouquinho, né? Traz, inclusive, qual foi a leitura que ele fez, né? Aqui no 18 e 19, né? Fala qual foi a leitura dele. Existe aqui também um espanto, da mesma forma, dizendo, né? Onde está? Aqui no 22, né? Não é esse o filho de José, quer dizer, é o mesmo espanto que tem nos outros, né? A mesma dúvida, como, né, de onde que sai toda essa sabedoria, né? E aí no 23, ele levanta a questão, né? Sem dúvida vocês vão dizer para mim, olha,
você fez tantas coisas lá fora, em Cafarnaum, que a gente está sabendo que você aprontou um monte de coisa lá fora, mostra aqui para a gente também, né? Porque se você está dizendo que hoje se cumpriu essa escritura, na verdade, isso que eles tinham lido aqui, essa fala de Isaías, que a gente vai ver com mais detalhe mais para frente, essa fala de Isaías Isaías era um profeta messiânico, né? Foi um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento e que falava muito do Messias. Então, essa fala de Isaías aqui era uma fala que, com certeza, todos conheciam muito bem, porque da forma como eles almejavam que chegasse o Messias, né? E aqui Isaías está falando exatamente sobre o Messias e o que ele vai fazer, né? O que o Messias vai fazer. Então, era uma fala que eles conheciam. Aí ele fala que se cumpriu essa profecia, então ele tá se colocando como Messias, diante daquelas pessoas, né? E aí, então, ele é questionado, né? Obviamente, ele é questionado, né? Então, eles querem que ele prove. Ele fez tanta coisa lá em Cafarnaum, faz aqui, prova, né? Mostra pra gente aqui, né? E aí ele fala que nenhum profeta é aceito na sua terra, e fala também, essas duas citações aqui na 25, 26 e 27, aqui, que ele fala de épocas remotas, onde como está escrito aqui, né, o céu foi fechado por 3 anos e 6 meses, ou seja, houve muita fome, e as pessoas que foram socorridas por Deus não foram os hebreus. Ele cita aqui dois gentios, né? Então, o que quer dizer isso? A gente vai comentar mais para frente, mas só abordando rapidamente aqui, né? Ele está dizendo assim, olha, não foram os hebreus que, teoricamente, teriam que ter muita fé, né, que foram socorridos. Foram socorridos, na verdade, não mostraram tanta fé, porque quem mostrou fé foi a mulher, a viúva de Sidônia e o Naim, que era o Ciro. Eles mostraram fé, por isso que eles foram atendidos, né? Então, aí eles falaram, como assim? O cara está falando que vai atender os gentios e não a gente? Enfim, eles ficaram irados e queriam matá-lo, né? Mas ele escapuliu. Então, rapidamente, né? Quem gosta de assistir aquele seriado, né, o The Chosen, tem um episódio que fala sobre essa passagem aqui, né? Coloca lá de maneira bastante interessante, inclusive, né? Lógico que a gente não consegue confirmar todos aqueles detalhes que eles colocam lá, porque nem tudo que está lá está no Evangelho. O que a gente pode falar é sobre o que está no Evangelho, né? Mas, então, vamos começar a abordar aqui a questão, né? Então, Lucas começa, dirigiu-se a Nazaré, onde fora criado, e entrou na sinagoga num dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, vamos pensar nesse primeiro aqui, tá? Mas antes de eu começar a falar sobre esse primeiro, alguém gostaria de falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Eu só queria dar boa noite a todos. Um abraço. Boa noite. Boa noite, Clara. Fala, Sérgio. Só para falar sobre essa questão dos judeus da sinagoga, né? Não crerem que ele era o Messias, porque, na verdade, o pensamento deles na época é que esse Messias seria um segundo Davi, né? Um segundo rei Davi. Seria um cara poderoso que viria subjugar nações, coisa e tal. E a proposta de Jesus não era essa, né? A proposta de Jesus é a proposta que nós conhecemos. É o do amor, da compreensão e um reinado não material, um reinado espiritual. E aí isso contrariou os chefes da sinagoga, né? Os rabinos, né? Porque isso levava assim contra o interesse da própria existência da igreja. Sim, e porque exatamente o que ele leu de Elias, que a gente vai inclusive ver aqui mais para frente, fala exatamente da missão dele, né?
fala exatamente da missão. A gente vai ler com mais calma aqui mais para frente. Mas, vamos pensar primeiro nesse versículo aqui. Então, primeiro assim, ó, dirigiu-se a Nazaré, onde fora criado. Ou seja, é o lugar onde ele viveu a maior parte, né? Deixa eu colocar aqui já, ó. Onde fora criado. Onde ele conviveu a maior parte da sua permanência encarnado aqui na Terra. Lembrando da família consanguínea e da família espiritual. Jesus vai permitir que os seus, entre aspas, possam ter a oportunidade de provar sua fé e ascender outros patamares, e ficar cientes da condição dele próprio, né? Ele volta, né, como a gente falou, ele passou a maior parte da vida dele lá, né? Então, lá estava a família dele, e lá estava também, o que a gente colocou aí como família espiritual, todas as pessoas que conviveram grande parte da vida dele aqui, né? Muitos amigos, obviamente, né? Então, ele como que volta para esse convívio, esse grupo de pessoas, vamos dizer assim, como que um ato caridoso ali, um ato de atenção, vamos dizer assim, aos afetos da alma aí, né? Obviamente que ele, com a condição espiritual dele, ele sabia que a maior parte das pessoas ali estava numa condição que, com certeza, não iam aceitar o que ele estava dizendo, o que ele ia dizer ali, né? Ele conhecia a condição espiritual daquelas pessoas, obviamente que ele conhecia, né? Mas, mesmo assim, ele sabia, da mesma forma que ele sabia que ele ia ser crucificado, obviamente que ele ia ser sacrificado, né? Obviamente ele sabia que aí ele também ia ser rejeitado, né? Mas primeiro a gente pode pensar assim, que uma frase que eu gosto que eu ouvi do Arthur, né? Que no meio de muitos cascalhos a gente sempre pode encontrar uma pedra preciosa, né? Então, e a gente pode pensar também que outra frase que eu ouvi dele também, né? Que Jesus não pesca com rede, pesca com vara, ou seja, ele trabalha coração a coração, né? Então, provavelmente, alguns corações ali foram afetados, né? Alguns foram atingidos, né? Alguns corações foram atingidos. Os que não foram atingidos, assim, naquele momento, receberam a sementinha, né? Receberam a sementinha e aquela coisa, cada um tem o seu momento de despertar, né? De acreditar, de mudar a sua condição. Então, ele deu ali a oportunidade para eles deles provarem a fé que eles tinham, né? E deu a oportunidade para eles também de ampliar o entendimento deles, né? Com relação à condição do próprio Cristo, né? Com relação à questão de ele entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o costume, que está no versículo, né? A gente sabe que Jesus, como judeu, alguém está com o microfone aberto? Por favor, pode fechar? Ele, como judeu, ele, tendo dito, inclusive, não vim destruir a lei, né? Ele seguia todos os hábitos, todos os costumes, ele seguia, entre aspas, né? Porque, por exemplo, a questão do sábado, tantas curas ele fez o sábado que era realmente para despertar ali a reflexão, para fazer as pessoas acordarem com relação a isso, né? Mas era costume dos hebreus, no sábado, apesar ainda do entendimento um pouco equivocado de que o sábado era simplesmente para você não fazer nada, né? Não podia andar muito, não podia carregar nada, não podia trabalhar, não podia fazer nada, né? Porque quem trouxe um entendimento diferenciado do sábado foi Jesus. Quem mostrou que o sábado é aquele dia santificado, o que representava o santificado? A gente já comentou sobre isso aqui, né? O que era o santificado para a época? Santificado é tudo aquilo que estava reservado para Deus, né? Os objetos santificados do templo era aquilo que estava reservado só lá para
os sacrifícios, para as oferendas, né? O santificado significava reservado para Deus. Então, o sentido do sábado que Jesus traz é o momento que você santifica o seu dia, o momento que você santifica o seu momento. É aquele momento que você dedica a Deus. Ou você dedica à meditação, ao estudo, à oração, ou quando você está dedicando o seu momento ao bem, a uma ação no bem, você também está santificando o seu dia. Né? Porque qual era o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, que é igual ao primeiro, diz ele, amar ao próximo como a si mesmo. Significa que amar o próximo é a mesma coisa que amar a Deus. Então, quando você está fazendo alguma coisa em prol do semelhante, em prol do seu próximo, você está santificando esse momento. Você está dedicando, você está amando a Deus também nesse momento, né? Então, segundo o costume, ele realmente foi à sinagoga, porque no sábado era o dia para estar na sinagoga. Então, ele segue esse costume também, segundo o costume da época, né? E o levantou-se para ler. Esse verbo é um verbo que a gente sempre põe uma atenção especial nele, levantar. Levantou-se é um verbo do qual dedicamos sempre uma boa observação e reflexão. Sempre importante, antes de qualquer aproximação aos escritos sagrados, elevarmos nossos pensamentos, por exemplo, com uma oração, que é o que a gente, por exemplo, faz aqui antes de começar. É o que normalmente é costume dentro do movimento espírita, antes de iniciar qualquer trabalho, né, na casa espírita, ou em casa, ou no estudo, é sempre aconselhável a gente, antes de iniciar um estudo de qualquer atividade, fazer uma oração, ou seja, elevar o nosso pensamento para que o nosso coração fique mais aberto, mais apto a receber qualquer tipo de orientação, de intuição, né? E quanto a isso, antes, eu peguei aqui um trecho de um texto, eu esqueci de colocar de quem é aqui, o livro é O Caminho do Reino, é do Honório Onofre de Abreu, psicografia do Wagner, tá? Eu esqueci de colocar aqui. Eu peguei um trecho só, a gente vai ver esse texto mais para frente, outros trechos, tá? Mas a gente pegou aqui um pedacinho. Cientes de que Jesus entrou no mundo para conduzir-nos ao reino de Deus, sem qualquer subterfúgio ou nota de superioridade pessoal, eu, porém, entre vós sou como aquele que serve, compreendemos que operava ele pela espontaneidade e sem nenhum aguilhão externo. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É exatamente isso que significa operar no sábado, o sétimo dia em que, na simbologia da criação universal, Deus descansou de sua obra. Jesus, Espírito puro, mesmo usando um corpo de carne, não mais estava submetido ao jugo da matéria, o que lhe permitia o pleno domínio das circunstâncias existenciais que ele assumira para alavancar o progresso moral no planeta. O que está querendo dizer aqui, né? O que significa operar no sábado? A gente viu aqui alguns estudos para trás o sentido do sábado, né? Como eu falei ali também do momento santificado, né? Do momento reservado para Deus. Mas existe um entendimento desse sábado como sendo assim, o sábado é o fechamento de um ciclo, né? A semana começa ali no domingo, vai encerrar ali no sábado. Esse entendimento é tirado, vamos dizer assim, dessa simbologia que ele está dizendo aí do sétimo dia, na simbologia da criação universal.
Por que que Deus descansou no sábado, no 7º dia? Porque a obra estava completa. Havia encerrado mais um ciclo, não é? A obra estava completa, por isso que ele descansou e santificou esse momento, né? Então, ele fala aqui de Jesus operando no sábado. O sábado de Jesus, o que que a gente pode pensar no sábado? No sábado como sendo assim o fechamento de um ciclo, de vários ciclos, de conquistas, né? Foram conquistas assimiladas aí em cada ciclo, né? No domingo, na segunda, na terça, como sendo os diversos ciclos da nossa existência, né? E o sábado seria como que a nossa conquista maior, vamos dizer assim, o fechamento de muitos ciclos, né? Então, Jesus estaria num sábado eterno, eu lembro que a gente usou esse termo, né? Porque se o sábado é um momento santificado, um momento dedicado a Deus, todas as atitudes, todos os momentos, as atitudes de Jesus são sempre santificadas, são sempre voltadas ao bem, sempre voltadas à vontade do Pai. Então, ele está num sábado eterno, né? Ele está num sábado, a vida dele é um sábado, né? Então, ele fala que mesmo usando um corpo de carne, né? Ele não estava mais submetido às questões, ao jugo da matéria, ele não se influenciava mais pelas questões da matéria, né? Então, ele tinha pleno domínio de todas as circunstâncias ali existentes em volta dele, né? E isso, inclusive, a gente vai lembrar quando a gente for ver o último versículo, que quando ele fala, né? Eles queriam matá-lo, mas ele, porém, passa no meio de todos e vai embora, né? Então, a gente vai voltar nessa questão aí depois. Mas vamos prosseguir mais um pouco. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Estou seguindo aqui. Sem comentários, por enquanto? Fala, Jaci. Se você está falando, você está com o microfone desligado. Eu acho que não é. Acho que ela estava querendo entrar. Desculpa, gente. Vamos lá, vamos prosseguir mais um pouco aqui, então. Olha. O Emmanuel, no livro Harmonização, ele comenta exatamente esse primeiro versículo que a gente está estudando aqui, ó. Chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. Ele vai comentar exatamente esse versículo, né? Então, vamos ler. Se houve alguém na terra com bastante iluminação para prescindir do auxílio de livros edificantes, esse alguém foi Jesus. Entretanto, o Cristo leu, segundo a notícia dos evangelhos. O bom livro é sublime roteiro de claridades espirituais, constituindo a presença dos elevados mensageiros da evolução. É interessante observar que, conforme a notificação do apóstolo, Jesus se levantou para a leitura dos escritos sagrados. Indicaria semelhante atitude determinada obrigação convencionalista aos aprendizes do cristianismo? Certamente que não, né? Então, esse levantou-se para ler. O que Emmanuel fala para a gente? Sabe-se que o Divino Mestre nunca impôs qualquer gesto de convenção. Seu exemplo, todavia, convida-nos a expressões muito mais altas. Muito mais altas, quando ele fala muito mais altas, não é simplesmente o ato de levantar fisicamente, né? É indispensável que recebamos as páginas edificantes de coração e mente levantados ao Altíssimo. Há estudantes que tomam as lições divinas tão fortemente agarrados ao chão duro do pessimismo ou da lama escorregadia, das paixões bastardas, que impossível se lhes torna a retenção de qualquer raio mínimo de claridade espiritual.
faz-se imprescindível erguer a mente e fixá-la no monte da iluminação. Não é possível receber mensagens de Cristo e sugestões do mal ao mesmo tempo. Relaciona o Evangelho de Lucas, que chegando o mestre Nazaré, onde se demorara a maior parte do tempo da sua passagem pela terra, entrou na assembleia dos que se dedicavam ao estudo da revelação, consoante seu costume, e levantou-se para ler. Todo aprendiz tem sua Nazaré, sua zona de atividade rotineira. É preciso que cada qual estabeleça aí o hábito de cultivar as possibilidades espirituais em face dos apelos divinos. E, no instante de entrar em contato com os ensinos superiores, deve erguer a mente a Deus, a fim de que o Pai encontre lugar adequado em nós para conceder com proveito as suas bênçãos divinas. Então, duas coisas, né, que eu me lembro aqui no caso, né? Ele entrou na sinagoga. A sinagoga seria um momento ali para reflexão, para aprendizado, seria um momento onde todos teriam que estar como ele fala ali, com o coração e a mente levantados ao Altíssimo, não é? E mesmo nessa condição, né, que eles deveriam estar ali na sinagoga, né, ele recebeu o preconceito, ele recebeu a agressividade, né, a dúvida, enfim. Será que eles realmente estavam, né, com coração e mente levantados ao Altíssimo? Provavelmente alguns estavam, né? A gente não pode generalizar, né? Mas a grande maioria ali, os que podiam se manifestar, provavelmente não estavam, né? Mas, como a gente falou, entre muitos cascalhos, a gente sempre pode encontrar uma pedra preciosa, e Jesus trabalhava coração a coração. Então, com certeza, alguns corações, como a gente comentou já, alguns corações foram atingidos ali, né? Mas não, pelo menos, talvez na grande maioria aí, né? E esse texto de Emmanuel aqui nos faz lembrar também para cada um de nós, né? Porque a gente comentou, né, que antes de uma atividade a gente sempre faz uma prece e tal, né? Mas às vezes, por exemplo, a pessoa, sei lá, sai do trabalho, vem correndo para casa, pega um trânsito danado, um trânsito talvez às vezes agressivo, foi ali fechado, vai acontecer algumas coisas, aconteceu mais coisas no trabalho que deixou ele aborrecido, aí ele volta para casa, fecha a porta e senta para fazer o evangelho, por exemplo, né? Como que ele vai conseguir? Ou senta para estudar alguma coisa que precisa preparar, algum palestrante que precisa preparar, ele pode, com esse sentimento que ele está trazendo lá, entrar direto para um estudo ou para um evangelho no lar, alguma coisa assim? Então, Emmanuel nos faz lembrar aí que... Desculpa, gente. Nos faz lembrar que há necessidade da gente retomar a nossa serenidade, retomar a nossa tranquilidade, retomar a nossa conexão com o alto, para voltar ao estudo, ao preparo de um ensino, ao evangelho no lar, seja lá o que for aí, né? É muito importante que a gente se lembre disso, né? Muito importante que a gente se lembre disso. Algum comentário, pessoal? Nada? Então, vamos ver o que ele leu, né? Porque, olha, foi dado a ele o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, encontrou um lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim. Por causa disto, me ungiu para evangelizar aos pobres. E
enviando-me para proclamar libertação aos cativos, recuperação da visão aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar um ano aprovado por parte do Senhor. Antes de prosseguir aqui, me desculpa, voltando um pouquinho aqui, né, me lembrei o seguinte, por exemplo, nas duas passagens de multiplicação dos pães, Jesus fala para os discípulos, né, pede para os discípulos falarem para as pessoas que estavam ali, né, peçam para eles se assentarem para receber o pão, né? O que é esse pede para eles se assentarem? Pede para que eles se tranquilizem, asserenem os ânimos, né? Se reencostar. Tem algumas passagens, algumas traduções que falam, peçam para eles se reencostarem. Né? O reencostarem, a gente pensa até não só em sentar, né? Mas talvez em relaxar um pouco, né? Em algum lugar, ou até deitar, sei lá, mas reencostarem, ou seja, no sentido de asserenarem, se tranquilizarem, para que eles possam realmente receber o pão que eu vou oferecer para eles, né? Lembrei dessa questão aí, dessas passagens aí, que tem tudo a ver com essa questão do asserenar, do buscar, como ele diz aqui, o coração e mente levantados ao Altíssimo, né? Bom, fala, Hermes. Boa noite a todos. Não, só para dizer que eu gostei disso que você falou agora, porque eu vejo que muitas pessoas na Casa Espírita, que vai fazer uma palestra, está todo mundo sentado, o pessoal diz, vamos se sentar confortavelmente. Eu penso comigo, mas está todo mundo sentado, para ver que agora eu vou vir falar, em vez de dizer que as pessoas vão sentar, isso que você falou, vão prestar atenção, né? Qual a palavra que você usou, que agora me atrapalhou, mas esteja atento, não é isso? Vamos nos asserenar e vamos manter, como ele está dizendo aqui, o coração e a mente levantados ao Altíssimo, né? Isso aí, então. Muito obrigado, eu gostei dessa, valeu. Gostou dessa? Muito obrigada. Jaci? Sim, boa noite a todos. Boa noite. Esse link que foi feito, realmente ele é muito importante. E essa passagem da multiplicação dos pães, Jesus pede também, ele pergunta também quantos pães e quantos peixes se tem. Então, eu fiz aqui mais uma analogia de que no se sentar, no respirar, no se tranquilizar, nós sintonizamos com o que nós temos, com o pão que nós temos, o pão espiritual que nós temos e os peixes que nós temos. Pensei nisso. Muito legal isso. Queria dividir com vocês esse meu pensamento. Obrigada. Perfeito, Jaci, perfeito. Muito, muito legal isso que você falou, né? Porque é aquela coisa, Jesus multiplica, né? Mas se você pensar até matematicamente, vamos dizer assim, multiplicação por zero dá sempre zero, né? Então, para que Jesus multiplique alguma coisa em você, para que te ajude em alguma coisa, você precisa oferecer alguma coisa para ele multiplicar, né? Você precisa, e como você falou, que nós busquemos, sim, o que nós temos de condição, né, dentro de nós, para que Jesus possa trabalhar com aquilo e ampliar, né, e modificar de maneira a que a gente consiga mais pães e mais peixes, como você falou, né, mas mais condições de auxílio, mais condições de trabalho, mais condições de consolar, mais condições, enfim, de trabalhar na seara do Cristo, né? Então, é sempre assim, você sempre tem que ter alguma coisa, e você sempre tem, né? A gente sempre tem condições, nós sempre temos. Então, que possamos pegar o pouco que a gente tem e oferecer para ele, como que santificar o sábado, santifica também o que você tem, né? Santifica o que você tem, porque se você oferecer o pouco que você tem, você vai conseguir oferecer mais,
sempre oferecer mais. Muito legal isso. Mas então a gente estava voltando aqui, né? A gente falou sobre a questão do que ele leu, né? Ele leu um trecho de Isaías. E aí eu fui buscar esse trecho de Isaías para a gente realmente entender, né? Porque Isaías, como a gente falou, como a gente comentou, era um profeta messiânico e foi o profeta que mais falou da vinda do Messias. Então, como eles almejavam demais essa chegada do Messias, os trechos que falavam do Messias provavelmente eram os trechos que eles sabiam decor e salteado. Então, quando Jesus leu esse trecho aqui, eles sabiam perfeitamente do que Jesus estava se referindo, né? Estava se referindo à missão do Messias, a missão do Messias, né? Então, veja aqui o que estava em Isaías. O Espírito do Senhor repousou sobre mim, porque o Senhor me encheu da sua unção. Ele me enviou para evangelizar aos mansos, para curar os contritos do coração e pregar remissão dos cativos e soltura aos encarcerados, para publicar o ano da reconciliação do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para pôr aos que choram de Sião e dar-lhes coroa por cinza, óleo de gozo por pranto, em lugar de espírito de tristeza, manto de louvor, e os que estão nela serão chamados os fortes de justiça, plantas do Senhor para lhe darem glória. Então, se você observar todas essas questões que ele está falando aqui, até desde o primeiro aqui, né? Porque o Senhor ele me enviou para evangelizar aos mansos, ou evangelizar aos pobres também, conforme a tradução, né? Para curar, ou seja, se você pensar nos pobres de espírito, a gente vai até ver aqui mais para frente isso, né? Se você pensar em cada um desses detalhes que está aqui, é exatamente o que Jesus fazia, né? Curar os contritos do coração, pregar remissão aos cativos, solturas dos encarcerados no sentido de presos aos vícios antigos, aos hábitos antigos, né? Enfim, ele fala aqui exatamente da missão de Jesus, da missão do Cristo, né? Consolar os que choram, enfim. É um texto que realmente fala da missão de Jesus, né? Da missão do Cristo, né? Aí, gente, eu peguei um trecho desse texto aqui, o título é Evangelho por Dentro, mas o autor é Paulo Alves Godoy. E ele comenta essa parte, né? Essa perícope. Eu peguei um pedaço aqui, um trecho dele. Terminada a leitura do trecho profético, enrolou de novo o pergaminho com o mesmo ritual e entregou-o de volta ao ministro. Sentou-se na banqueta. Fixou o presidente, depois os sacerdotes, escribas e doutores, e, em seguida, o vulgo de cujo seio acabava de sair. Todos estavam atentos, aguardando a palavra daquele filho de carpinteiro, né? Ou seja, daquele cara simples, que não sabia nada, que viveu com a gente aqui, né? Que se propunha a dissertar sobre a mais importante, conhecida e debatida profecia messiânica do profeta Isaías. Após aguçar bem a curiosidade e a angústia dos presentes, sob assombro geral, lhes disse o mestre com autoridade: pois bem, hoje se cumpre em mim o escrito que acabais de ouvir. O pessoal deve ter caído das pernas mesmo, né? E quando ele senta, parece que ele parou de falar, né? Ele se levantou para ler, depois ele se sentou. Mas a gente vai ver que não é o fato de que ele tinha acabado de falar. A gente lembra que os rabinos se sentavam para falar e os discípulos ficavam sentados ao seu pé
para ouvi-lo, né? Então, não quer dizer que por ele ter sentado que ele tinha acabado de falar, muito pelo contrário, aí que ele ia debater. E no que ele vai debater, ele fala: hoje se cumpre em mim o escrito que acabais de ouvir. O pessoal deve ter ficado louco da vida, né? Demonstrando a sua submissão ao Pai. Peraí, é isso mesmo? É. Demonstrando a sua submissão ao Pai, como querendo provar que não é Deus, mas Filho de Deus, eleito para evangelizar os homens e mulheres de boa vontade, Jesus deixou bem enfatizado que foi enviado pelo Pai para curar os quebrantados do coração. Quebrantados do coração são os que sofrem injustiças e perseguições, os que levam a vida de agruras e de sofrimentos de todos os matizes. Mulheres que encaram a maternidade e a responsabilidade do lar como sublime sacerdócio e vertem lágrimas diante dos desregramentos e sofrimentos dos seus filhos. Homens que levam uma vida de sofrimentos retificadores, de trabalho constante, dedicando-se à tarefa árdua de edificar a moral de seus filhos, dando-lhes sustentação e instrução, procurando encaminhá-los no roteiro do bem. Todos os que encaram a vida como forma eficaz de aprimoramento espiritual e que, por isso, suportam com estoicismo as privações e tribulações que os acometem. Enfim, todos os doentes do corpo e da alma. Jesus veio para apregoar liberdade aos cativos da letra que mata, aos que se acham subjugados pela superstição, pelo fanatismo, pelo obscurantismo, pelos dogmas, pelo falso zelo religioso, pela imoralidade, pela observância de vãs tradições, pela idolatria, pela avareza, pelo ciúme, pela inveja, pelo ódio, pela vaidade. Se você observar aqui, está tudo que provavelmente estava dentro daquela sinagoga, né? A estes, ele veio pregar a verdade, ensinando que somente através dela podem libertar-se dos preconceitos e das viciações de todas as modalidades. Somente o Espírito vivifica. Dar vista aos cegos que não querem ver, aos homens, aos cegos dos ensinos, né? Aos homens que obstinadamente se encastelam nas muralhas da mentira, os quais, devido ao endurecimento de seus corações, se recusam a tomar conhecimento da verdade, preferindo antes se ocultarem sob o véu dos convencionalismos terrenos. Pôr em liberdade os oprimidos pelo peso de doutrina e práticas inglórias. Olha aí os hebreus, né? Que vivem sob o jugo de ensinamentos retrógrados, de práticas aberrantes e inconsistentes, de formalismos esdrúxulos, de dogmas absurdos, sempre desatentos às verdades novas que Deus faz periodicamente suscitar na terra através dos seus arautos, que descem dos planos superiores da espiritualidade. Então, meus amigos, veja que o Paulo Godoy aqui, ele comenta bem o que foi lido aqui, né, de Isaías, falando realmente com relação ao que Jesus veio para fazer, né? Alguém quer comentar alguma coisa, pessoal? Fala, Sérgio. Na parte de Isaías 61, o que Jesus veio fazer está bem explanado, né? Sim. Mas na parte 2 da segunda estrofe, né, fala em vingança de Deus, né? E os rabinos naquela época, né, em função de interpretações, levava o povo a acreditar, né, justamente nisso, né, que ele não poderia ser o Messias, porque se Deus vai se vingar através da nação de Israel, essa vingança só poderia ser através de um rei, né,
que levantasse a espada, né? Porque ali fala em vingança de Deus, e a gente sabe que Deus não se vinga, né? Deus nos dá sempre condições de nós elevarmos a nossa alma, não existe vingança de Deus, né? E ali no texto fala, né, de vingança de Deus. Sim, com certeza. E eles entendiam também que quando você cometia algum equívoco, né, você era castigado por lei, né, castigado por Deus, né, era o entendimento deles, né, daquele Deus ainda vingativo, realmente, né. Mas, prosseguindo mais um pouco aqui, tem mais um texto do Pastorino agora. Todos esses textos que eu estou pegando assim trechos, né, porque que dizem respeito ao trecho que a gente está vendo, né? Depois a gente continua vendo os mesmos textos, tá? O texto de Isaías foi escolhido. Suas palavras revelam a doutrina de Jesus, já preconizada por Isaías, um dos maiores profetas médiuns que apareceu na Terra. Começa esclarecendo que o Espírito do Senhor está sobre ele, ou seja, declarando aberta e taxativamente que se encontrava mediunizado, recebendo um espírito que é bom e elevado, que era espírito do Senhor, né? Esse espírito o ungiu, ou seja, o cristificou para que ele pudesse realizar sua missão. Observemos que o médium, profeta, não age por si, é intermediário. Não alcançou por si mesmo a cristificação, pois nesse caso seria mestre e não medianeiro. Daí a necessidade de que venha sobre ele, envolvendo um Espírito do Senhor, para ungí-lo com a finalidade de sustentá-lo para a boa execução dos trabalhos espirituais. Na falta de mestres encarnados na Terra, os Espíritos do Senhor servem-se de instrumentos aptos a substituí-los, os médiuns. E a prova é que, por vezes, quando o Espírito do Senhor se retira, os intermediários fraquejam. E a tarefa era anunciar as boas notícias, ou evangelho, aos mendigos. Não aos mendigos materiais, de moedas ou de pão, mas aos mendigos do espírito, aqueles que sentem fome e sede de espírito e o mendigam ao Pai. Nesse mesmo sentido, Jesus preferiu a bem-aventurança. Felizes os mendigos do espírito, os pobres de espírito, né, que a gente conhece mais, ou seja, os que mendigam por lágrimas o dom do espírito. A esses sequiosos de espiritualizar-se, serão dadas as boas notícias. Boas notícias, entendendo o seu evangelho, né? Então, o profeta anuncia que vem proclamar a libertação dos que estão cativos na matéria, a restauração da vista espiritual aos que estão cegos, sem ver a verdade. Mais ainda, para pôr em liberdade os oprimidos pela carne, pois doravante terão a faculdade de, mergulhando na consciência cósmica, não mais sentirem o peso da matéria que lhes oprime a mente e o espírito. Conforme diz o sábio do livro da sabedoria, o corpo que se corrompe e se coagula na matéria pesa sobre a alma, e essa habitação terrestre abate o espírito que pensa muitas coisas. Além disso, vem proclamar o ano, isto é, a época, aceitável ao Senhor, pois ele só espera a preparação do homem para aceitá-lo e nele manifestar-se. E aí, crianças? Comentários? Fala, querido. Tudo é muito claro, né, na vinda de Jesus. É interessante que eles, logicamente, não reconheceram o mestre por causa dos valores, né? Valores materiais. É interessante, estou lembrando aqui da passagem de alguma carta que Paulo, eu não lembro qual,
que ele reconhece, assim, como eu pude não reconhecer o mestre, né? O Messias. Como eu não pude reconhecer o Messias. Eu não lembro qual carta que ele faz esse reconhecimento, que é interessante, né? Como é difícil para a gente estar diante da verdade, né? A gente não enxergá-la, né? Porque Jesus veio exatamente trazer a verdade que todos esperavam e não viam. A gente consegue ver. Isso se repete até hoje, né? Até Até hoje. hoje. Com certeza, meu amigo, com certeza. E a gente pensando também nos mendigos do espírito, os pobres do espírito, aqueles que reconhecem que precisam de alguma coisa, né? Precisam de ensino, precisam de aprendizado, né? São esses os pobres de espírito, né? A gente pensando naquelas pessoas que estavam na sinagoga, seriam, né? Seriam as pessoas que vão para um estudo para receber a mensagem. Então, quer dizer, pessoas que realmente deveriam ser esses mendigos de espírito aí, esses pobres de espírito que estavam sedentos, né, de conhecimento, sedentos de ensinamento, mas realmente não foi o caso, né? Primeiro Hermes, depois o Kleber novamente. Eu estou acompanhando a leitura, lendo e ouvindo você falar. Eu vejo um troço tão claro, mas tão claro para o pouco que a gente conhece, que qualquer coisa que eu quisesse falar seria redundância. E também achei interessante que você fala que o Isaías, como é que é? Isaías? Isaías, né? Agora eu fiz confusão. Quem foi aquele que foi? Quem foi aquele que foi mais tarde? João Batista. Não, foi Elias, né? Ah, não, que eu fiz confusão. Não, que você falou tão messiânico, e eu me lembro que eu queria fazer uma analogia, mas está errado. Ele que teve o Elisa que teve com Jesus lá no Monte Tabor, e não Isso. esse. E não esse. Eu fiz confusão com Ias, e aí me atrapalhou. Mas está tudo muito bem, eu fico vendo aqui, eu fico ouvindo, eu digo, é como se eu estivesse dentro da leitura, aquilo está batendo e ecoando assim, pô, mas é mesmo, é mesmo. É mesmo. Acho que a gente lembrando coisas, por incrível que pareça, que vivemos há muitas reencarnações atrasadas, antigas, né? Reencarnações que nós já passamos, excelentes que hoje parece que estamos voltando àquela época de que eu já ouvi isso, eu já vi isso. E só que eu não segui, né? Agora que estou querendo seguir. Era isso aí, obrigado. Obrigado, Hermes. Fala, Cláudia. Não é uma coisa bem simples, né? É uma coisa que eu chamo muita atenção, porque a gente fala muito em humildade, né? E falta tanto a gente humildade. Aí eu uso assim uma palavrinha que é assim: eu posso estar equivocado. Se nós tivermos essa simplicidade, essa humildade, assim, tudo na vida é assim: eu posso estar equivocado com a minha interpretação ou com o meu sentimento. Se a gente olhar para trás, eu tenho feito esse exercício, quanta coisa eu estava equivocado. Então, saber que a gente pode estar enganado acende em nós, deve acender em nós, a possibilidade de a gente estar realmente equivocado, de refletir melhor, aprofundar melhor os estudos e os sentimentos, né? Na verdade, a vida é muito simples, né? É desconfiar, que a gente pode... Minha mãe falava que assim, você tem que ter desconfiômetro. É o medidor do erro, talvez, do equívoco. É isso aí. Muito bom, queridos, muito bom. Mais algum comentário? Alguém tinha levantado a mão? Não? Não. Vamos lá. Desculpa. Aqui. Então, ainda dentro do que Jesus leu a respeito de Isaías, né? Ele termina com essa parte aqui: proclamar um ano aprovado, ou um ano aceitável, né, ao Senhor, né? O que seria isso? O que seria esse ano aprovado, né?
Aí a gente vai recorrer de novo aqui para o Paulo Godoy, aqui, que ele vai falar sobre isso. Ó. Veio Jesus anunciar o ano aceitável do Senhor, simbolizado na assimilação e aceitação das verdades evangélicas reveladas por ele há quase 20 séculos, e cujo ensino lhe custou a própria vida no cimo do Calvário, após transportar pesada cruz. Essas verdades representam poderoso e eficiente instrumento que leva os seres humanos a enveredarem pela senda tortuosa, mas edificante da reforma íntima, após terem adentrado a porta estreita do ensinamento evangélico. Essa reforma interior leva o homem à redenção espiritual, que o mestre Nazareno simbolizou como sendo a conquista do reino dos céus. Então, o ano aceitável do Senhor, né, o momento aceitável do Senhor, seria um momento onde definitivamente houve a conquista do reino dos céus para todas as criaturas, né? O casamento do Messias com a humanidade, né? Então, o ano aceitável do Senhor representa a nova era inaugurada pelo Cristo, quando os céus premiaram a terra com a dádiva generosa da revelação cristã, fazendo com que um fulgurante facho de luz passasse a clarear a consciência de todos os homens de boa vontade, iluminando de forma intensa os horizontes do mundo. E aí, pessoal? Nós estamos no ano aceitável do Senhor? Comentaram poucas coisas aí vocês hoje. Interessante, né? O ano aceitável, simbolizando, então, a assimilação e a aceitação das verdades evangélicas, reveladas por Jesus, né? E que ele fala, cujo ensino custou para ele a própria vida, custou o Calvário para ele, né? E ele veio para isso, ele veio para instaurar o ano aceitável do Senhor, mas ele veio para, como a gente comentou, o Hermes lembrou aí da questão da transfiguração, né? E eu lembro que lá a gente comentou da questão que Jesus, na verdade, ele veio instaurar o novo êxodo. Lembra que a gente falou sobre isso, né? O novo êxodo no sentido que, se você pensar que o êxodo foi a libertação do Egito, né, até a Terra Prometida, libertação de Mitzrayim, que é limitação, né, limitação, estreiteza, né, ou seja, para a Terra Prometida, a gente fez a comparação de que o êxodo que Jesus estava propondo para a gente era da gente se desvencilhar dessa estreiteza, desses hábitos antigos, né, desses vícios antigos, dessas tendências que a gente trazia do nosso antigo Egito, né, e que a gente pudesse buscar a nossa terra prometida, que é o que ele veio mostrar com o Evangelho, como Gamaliel falou lá para Paulo, né, que ele imaginava que a terra prometida era o próprio Evangelho do Cristo, né, que não era um local. A terra prometida não é um local, mas é uma condição humana, né? Uma condição espiritual que a gente tem que atingir, né? E essa condição espiritual, esse novo êxodo que a gente está traçando aqui, até a gente realmente atingir dentro de nós esse ano aceitável do Senhor aí, né? Ou seja, conquistar realmente o reino de Deus dentro do nosso coração. Fala, Hermes. Okay. Eu estou entendendo que o ano aceitável do Senhor, que foi trazido, como diz ali, há quase 20 séculos, nem todos ainda estão ainda aceitaram, né, o ano aceitável do Senhor.
porque aquelas instruções que Jesus trouxe, e que mais tarde tivemos várias literaturas, que nos ajudam a reforma íntima. Então, aquele que não consegue fazer a reforma íntima ainda está aquém do inaceitável do Senhor. Eu acredito que muitos de nós ainda estamos inaceitável, né? Nós ainda titubeando, ainda estamos pesquisando se vamos entrar ou não. Honrosas exceções já se encontram, mas outros tantos ainda estão na dúvida se vai ou se não vai. É que estou pensando por aqui. Obrigado. Lembrando que nós temos lá, né, no livro dos Espíritos, que é do átomo ao arcanjo, seguramente todos nós vamos conseguir, né? Todos nós um dia vamos atingir esse ano aceitável do Senhor, né? Obviamente, a gente, tanto que se fala de transição, né, de exílio de alguns espíritos aí, né? Mesmo que alguns nesse momento não possam atingir um patamar aceitável aqui, depois desse momento de transição, mesmo encaminhados para outros orbes menos evoluídos, tal, eles também vão aceitar, um momento será atingido, né, a condição de arcanjo, como é dito para a gente. Então, estamos todos numa caminhada, né? Estamos todos subindo uma escadinha, alguns estão num degrau mais para cima, outros estão num degrau mais para baixo, mas todos estão, de alguma forma, estão subindo essa escada, de alguma forma estão. Alguns demoram muito mais, outros demoram muito menos, são mais rápidos, né? Mas o nosso final é o mesmo, na verdade, né? É que o final a gente pensa, a gente sempre quer as coisas para ontem, para anteontem, né? Mas não é assim, né? O tempo nosso não é o tempo de Deus, né? Fala, meu querido. A gente fica muito limitado ao tempo e espaço, né? Isso. Então a gente não tem essa noção do que a questão de vir a ser, né? O que nos tornaríamos o espírito puro? Quando? A gente não tem a dimensão, o tempo, o espaço, fica limitando a nossa questão de entendimento e até para sentir, né? Eu gosto muito de lembrar a passagem que Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará, né? E ali em João, ele fala, né, João deixou registrado que ele condicionou: se permaneceres no meu evangelho. A grande dificuldade que nós temos é de permanecer. E é pior ainda, que a gente tem que fazer esforços para tentar. Os espíritos falaram, né, para Kardec, né? Poucos fazem esforços, né? Então a gente tem que procurar fazer esforços que vale a pena. Tudo que Jesus fez e trouxe até nós é para a gente sentir que vale a pena. Quando ele se mostrou materializado para os espíritos, né, para os apóstolos, e pediu até toque Tomé. Ali naquele ato ele mostrou na prática o que é ter a vida eterna, né? Olha, vivam, façam o que eu ensinei, que terão a vida eterna. E a gente já conhece todo o processo, né? Nós espíritas conhecemos todo o processo e a gente ainda não soltou o coração mesmo, né? A gente fica um campo muito racional, né? É uma doutrina raciocinada, mas não intelectualizada. A gente acaba levando muito para o intelectualismo, não sei. Mas é tentar sentir o que a gente está lendo. Acho que é a grande dificuldade que a gente tem, né? Não sei. Eu acho que você falou aí o ponto-chave, né? A questão do sentir, né? Porque só depois que você começa a sentir a importância daquilo que você vai vivenciar, né? É o que a Alcione falava, né? Só depois de sentir realmente é que você passa para o patamar de realmente vivenciar aquela questão, né? Aumentar no mundo transitório para pensar nisso, quem sabe? Muito bom. E aí, pessoal, mais algum comentário? Que hoje nós vamos parar por aqui. Ficar no mesmo ponto da turma de segunda. Fala, Jaci.
Eu estou aqui pensando na carta de Paulo, né? O bem que eu quero, não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Então, eu acho que está muito ligado ao que está sendo conversado hoje, para que a gente também não fique frustrado. É necessário que a gente perceba que tudo depende de uma maturidade, de um equilíbrio, do tempo que já foi falado anteriormente, do sentar, se reconfortar, né? É, mais ou menos me parece que a chave está aí, nesse tranquilizar, nesse se ouvir, nesse parar e nesse buscar dentro de si o pouco que se tem, mas que se tem, temos lá. Porque se a gente fica olhando assim com olhos muito severos, fica muito difícil. O esforço, ele deve ser valorizado. Mesmo o esforço pequeno, ele deve ser valorizado, porque é daí que vai partir o grande esforço. É o que eu penso. Obrigada. Muito bom, Jaci. Bem lembrado, né, essa fala de Paulo. Né? Se ele fraquejava, que dirá nós, né? Que dirá nós. Bom, crianças, mais alguma coisa? Mais alguma colocação? Eu gosto de vir aqui. Gosto, porque eu fico ouvindo, fico lendo, às vezes, coisas que eu não procuraria. E eu me sento aqui para pegar esse reparte, como a gente fala, né? Pegar aqui essa ceia posta aqui à mesa. Eu fico lendo, ouvindo você falar. Como eu disse ainda há pouco, parece coisa que já ouvi, mas não me lembro aonde. E fico lembrando, mas é tudo tão bonitinho, tão legal, que o dia que eu não posso vir aqui, eu fico triste. Mas fazer o quê? Mas eu gosto de vir aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, meu querido. E quando você não pode vir, a gente também fica triste que você não está aqui, viu? Obrigado. É muita alegria, né? Ainda mais quando ela chama a gente de crianças. E aí, crianças? Né? Aí que a gente fica mais feliz ainda. Bem assim, né? Eu quase pego a minha mamadeira quando ela fala isso. Ué, mas somos todos crianças, né? Crianças espirituais. Bom, meu pessoal, muito obrigado. A reunião foi ótima. Obrigada pelos comentários. Agradecemos bastante mesmo. Foi muito boa a reunião. E, se Deus assim permitir, semana que vem a gente está de volta e prossegue aí com mais alguns versículos, né? Então, muito obrigado. E vamos encerrar aqui a nossa gravação por hoje.